Nesse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Salvação, Libertação. Salvação, libertação é pela palavra sagrada. E a pessoa tem que lembrar assim, aquela promessa de Jesus que viria um outro que não ele. E através das profecias também já aconteceu das anunciações. Então a pessoa acha assim que ela se encontra com a Bíblia, ela está salva. A pessoa tem que lembrar que para entender a Bíblia, ela tem que estar muito perceptível. Porque a Bíblia foi escrita para aquela época. E nós sabemos assim das dificuldades que existem ainda na transmissão. Então a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que procurar conhecer as profecias e entender que a vinda do Filho do Homem foi para trazer o livro na luz da verdade. Então se a pessoa tem um aprofundamento, ela vai confirmando assim, que o livro na luz da verdade é que nos possibilita a salvação, a libertação pela palavra sagrada. Então está na palavra sagrada. E de início a gente vai observando assim que ali já se encontra muitas informações. Porque normalmente a pessoa está querendo um auxílio. A gente vai observando que em épocas anteriores o pai ia com o filho no primeiro emprego. E muitas vezes o pai passava por aquela rua e aquele jovem em formação, porque anteriormente não tinha essa questão de idade para começar a trabalhar. Então aquele jovem já manifestava a necessidade de ter um calçado, de ter uma blusa, porque a manutenção da moradia, se a pessoa não vem de procedência de bens materiais, de riquezas, sempre foi dificultosa, porque anteriormente também tinha mais de um filho. E as limitações em todas as maneiras. Então, aquele pai passava por aquela rua e via uma placa, precisa de um jovem. Então ele falava com o filho, ou o filho já pedia para ele, quando ele visse o emprego, para dizer a ele. Aquele filho, muitas vezes, ia com o pai, porque o pai que passou, o pai que viu, e muitas vezes aquela referência do pai, que o pai trabalha em tal lugar, que a mãe trabalha na moradia, ou que a mãe trabalha fora. As referências anteriores eram assim, bem simples. Então essa naturalidade nós temos que trazer para ver o procedimento que nós temos em relação aos ensinos. E é bem importante assim, porque toda época, na vida de cada um, tem um anseio. Esse anseio de uma maneira assim que aquela pessoa tem coragem de ir para uma outra localidade, aquele anseio da pessoa falar assim que ela gosta de ir a pé para o trabalho, ou muitas vezes ela fala que de tempos em tempos ela volta para a moradia a pé. O que a pessoa está fazendo? Está organizando dentro dela o anseio. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então a caminhada que a pessoa fazia era com um objetivo. E esse objetivo era ir organizando dentro dela aquele anseio. Que o anseio pode ter sido também de uma coisa bonita que ela viu numa época anterior, ou de um presente futuro que ela está querendo ter. Uma organização. Salvação, libertação, é essa a condição. Então nós tínhamos que fazer um trabalho assim. Que muitas vezes nós pensamos assim que estamos evoluindo. Muitos acham que hoje nós estamos vivendo mais tempo, então o tipo de vida melhorou. Mas se nós estivéssemos melhorando, melhoraríamos também o nosso ambiente, melhoraríamos o rio que passa pela nossa cidade. Então o que acontece? Viver mais tempo não quer dizer que a pessoa se encontra evoluindo, porque a gente vai observando assim, a decadência dos mais jovens, quer dizer, do meu pai em relação ao meu avô, a minha em relação ao meu pai, dos filhos que eu tenho em relação ao meu comportamento.
Então, a referência que fala que nós estamos vivendo mais está porque hoje também nós não usamos o corpo. Como numa época anterior, a pessoa usava mais o corpo. A gente pode observar assim. Isso é bem simples de confirmar. Um cachorro de sítio que cuida daquela propriedade, aquele cachorro vive a média normal, que é 8 anos. Aquele cachorro que vive na moradia, que não tem nenhum esforço e que tem tudo aquilo que ele precisa, vive o dobro da idade. Assim está acontecendo conosco. Por nós nos encontrarmos vivendo mais facilmente, não quer dizer que estamos evoluindo. Salvação, libertação. Os conceitos que nós recebemos estão todos errados. É fácil assim de observar, porque a degeneração de um povo, a degradação de um rio, não é só numa geração. Então, se o rio vem sendo sujo, então, na geração anterior, já sujavam aquele rio. Então, quer dizer assim, que aquilo que nós aprendemos sobre religiosidade, sobre oração, sobre maneira de sermos, está errado. Porque nós atuamos sempre com um amor brando, com uma superficialidade. Devido a isso, nós não facilitamos a vida daqueles que descendem de nós. Porque o amor que nós damos é um amor de concessão. Então, vai acontecendo assim, a degradação, que é muito diferente de como os animais formam os seus filhotes. No tempo certo, eles desmamam. No tempo certo, aqueles filhotes emancipam. Nós não fazemos isso. Nós não emancipamos. Então, aquela condição bem importante assim, né? Como é que eu posso fazer uma oração? Como é que eu preciso de fazer uma oração sem fazer um pedido? Porque normalmente é um tipo de comércio, a oração e um pedido. Nós não temos mais a naturalidade de vivermos, então de comportarmos. E é bem importante assim que esse comportamento que eu me refiro é dentro de nós. É como nós estamos pensando, é como nós nos comportamos na vida. É isso que nós precisamos de fazer a diferença. É bem importante assim a pessoa ir percebendo como ela é, porque nós temos muitas facilidades, mas não vemos como somos. Caminhar em direção à luz. Por isso que muitos e muitos adoecem na velhice. E tem esperança de que o outro vai ajudá-lo. E tem a esperança de que aquele produto agora comercializado vai resolver o problema dele. É de dentro. Todas as desarmonias que apresentam um corpo físico são desarmonias espirituais. A pessoa não utiliza o terceiro mandamento. Como é que ela pode ir organizando e vendo a diminuição que vai apresentando? Porque é físico, né? Nós temos os órgãos, as vísceras, e se cada uma pessoa observa, cada órgão, cada víscera tem um sistema de bateria que movimenta por ele mesmo. Tem o sistema do conjunto, mas aquele órgão, aquela víscera tem aquele sistema individual, que fica fácil assim da gente observar no caso dos rins. Vai dormir, os rins continuam trabalhando, a bexiga continua armazenando os resíduos. Então, quer dizer assim, não dependeu da pessoa aquele funcionamento. E é bem importante também a gente ir observando o sistema da respiração. Não depende da pessoa. E se tem um cheiro, a pessoa acorda. Que é bem comum assim, numa reunião de conhecidos, de criança, que aquele ambiente é harmonioso. Então, uma pessoa está dormindo e coloca algo que tem um cheiro que não é bom. Naquela condição assim, pode ser até o cheiro do queijo, porque tem queijo que tem um cheiro diferente, um cheiro mais forte. Se coloca próximo à narina daquele que está dormindo, ele acorda.
ele movimenta. Quer dizer que não dependeu da pessoa. O sistema de vida daquele corpo está funcionando. Mas a pessoa se encontrava dormindo. Mas independente da pessoa. Então, essa naturalidade é que nós tínhamos que ver também o sistema que nós temos de pensamentos. Tem um ensino muito importante que fala assim: aquilo que plantas, colhe. Mas se a gente observa, com os pensamentos, a pessoa tem vontade de ter uma moradia. Ela vai pensando na moradia. E se ela tem habilidade, ela vê assim que ela pode comprar o terreno e com a habilidade que ela tem, ela vai edificando aquela moradia. E é bem importante assim, porque anteriormente era mais comum, e também deve ser mais comum também, mas no interior. A pessoa edifica uma moradia, uma pequena edícula nos fundos, e ela ocupa aquela edícula. Com o tempo, ela constrói uma moradia maior na frente, mas ela já planejou tudo organizado, que aquela edícula depois ela vai ter uma outra função. Não vai atrapalhar a construção daquela moradia maior. Então a pessoa pensou antes e organizou dentro dela. Se ela foi muito habilidosa e tem um conhecimento bom, ela fez o croquis e ela segue aquele croquis. Então, nossos pensamentos é isso, vai dando forma, na sequência dos anos vai realizando. Mas tem muitos pensamentos que a pessoa depende da maneira que ela dedica em cima daqueles pensamentos e aquilo realiza mais rapidamente. Quer dizer assim, o jeito que a pessoa fez a pressão em cima daquilo que ela pretendia. Porque todas as coisas necessitam de uma pressão. Essa pressão quer dizer uma dedicação. Isso não é suficiente. É suficiente na matéria grosseira. Mas para trazer para dentro da vida da pessoa, para que ela possa contar com o seu corpo de matéria grosseira, o período que é destinado a ela viver na matéria grosseira, organizando esse corpo, contando com todas as partes, não sobrecarregando. Com isso nós tínhamos que aprendermos uma coisa bem importante assim. Existe uma ligação. Uma pessoa se encontra a vários metros de distância, um outro começa a olhar para ele. Em pouco tempo aquela pessoa vira em direção ao olhar que ela está recebendo. Quer dizer que o olhar tem fios de ligação. E assim a gente vai observando que uma pessoa tem um cachorro e ele se encontra ainda a alguns quilômetros da moradia. O cachorro já manifesta. Então, quando aqueles que ficaram na moradia falam assim: olha, já tem tantos minutos que o cachorro estava no portão te esperando. Há tantos minutos a pessoa fala que estava a tantos quilômetros ainda. Quer dizer que existe essa ligação. Então, para nós recebermos da luz as influências que nos auxiliam, a pessoa tem que também trabalhar compreendendo o livro na luz da verdade. Ela tem que compreender. E ela tem que observar assim: ter tido uma compreensão é um instante de lucidez, mas não é suficiente. É bem importante assim, porque a pessoa tem uma ideia e ela quer verbalizar aquela ideia para aquele que se encontra nas suas proximidades. Assim que ela começa a verbalizar, ela fala: deixa assim. Quer dizer que não ficou de acordo ainda para ser verbalizado aquela ideia. Então a pessoa para no começo. Instantes de lucidez. Então dentro de nós temos que ir trabalhando para melhorar esses instantes de lucidez, para nós melhorarmos o grau dentro de nós, na compreensão dos ensinos, de perceber o tipo de oração que fazemos, o tipo de comportamento que estamos tendo, o tipo de maneira que nós precisamos de melhorar. Porque tem muitas maneiras, então nós precisamos de melhorar essas maneiras de sermos, de comportarmos, de falarmos. É grau.
Isso é bem interessante, mas a gente precisa de lembrar que é grau. Tudo na vida tem o grau, tem o nível da pessoa. Então, se a pessoa quer receber da luz, ela tem que melhorar o seu nível. Aquela condição bem importante assim. Quando a pessoa faz um ato bem feito, aquele que recebeu aquele ato bem feito fica muito feliz. Aquele que fez também fica muito feliz. Então, muitos e muitos falam assim, não, eu estou satisfeito. Na minha vida, na caminhada, todos os atos que eu realizei foram bem feitos e todas as pessoas ficaram felizes. Está muito bom. Mas a pessoa também tem que lembrar assim, que ela precisa que caminhe agora em direção à luz. Porque fazer todos os atos bons e deixar todo mundo feliz seria normal. Esse seria o normal. Porque a procedência do espírito é de uma origem superior. Tanto é que tem no ensino que fala assim, o Espírito de Deus pairou sobre as águas. Então, quer dizer assim, que é de uma condição superior. Então, nós tínhamos que ter esse comportamento. Agora, nós tínhamos que também ter o conhecimento do caminho que vai nos levar de volta à nossa procedência. É isso que nós precisaríamos de trabalhar conosco mesmo. Voltarmos para a nossa procedência. Porque na caminhada da vida, nós descemos numa forma inconsciente. Na matéria grosseira, desenvolvemos a maneira para nos tornarmos conscientes. Muitos e muitos se perderam, vêm se perdendo pelas influências. Isso é bem simples assim, porque há décadas que os pais falam assim, que os filhos precisam de socializarem. Precisa mesmo com quem? Precisa socializar com quem é melhor do que ele, com quem tem costume bom, com quem tem uma perspectiva, com quem apresenta um horizonte, e então precisaríamos de socializarmos com esses. Mas fora da nossa moradia, onde tem uma outra moradia que apresenta essa capacidade, essa qualidade, essa coisa boa, que a pessoa está elevando-se, porque comporta conforme os ensinos. Voltar para a pátria do espírito. A pessoa tem que lembrar que ela é que tem que voltar. Para ela receber de dentro as orientações, ela tem que encontrar-se naquela condição de pureza. Isso é físico. Então, ter o merecimento, a pessoa tem que encontrar-se nessa condição. Aquela condição bem importante assim. Muitas vezes, a pessoa pede uma intercessão para outra pessoa, e essa intercessão, muitas vezes, não recebe. Mas por não ter recebido, é um auxílio. Porque um está intercedendo para o outro. Aquele outro não teve a transformação dentro dele. Então acontece o seguinte, que a mesma coisa acontece com o carro que já apresenta envelhecido. Apresenta as desarmonias ali no funcionamento do carro, a pessoa tem uma habilidade, arruma uma parte, mas sobrecarrega outras partes. Na sequência, fica mais trabalhoso fazer a manutenção de toda a parte agora que se encontra em desarmonia. Aquele que não melhorou, se ele recebe um auxílio, vai caminhar erradamente, vai demorar mais tempo agora para que ele possa organizar-se. E como ele não está trabalhando para organizar-se, então a queda dele será mais profunda. Então essa naturalidade assim que nós tínhamos que respeitar. A mesma coisa de apresentar um auxílio. A pessoa não pediu, como é que nós podemos auxiliar? No caso de formação de filhos é diferente, porque aquele está ali como orientador, está ali como tutor. Então a formação daquele filho está na medida que aquele orientador, aquele tutor, aquela tutora, dá para ele os limites. Mas fora disso, então, na nossa vida diária, se a pessoa vai trabalhando com ela e observando assim, dos conceitos que nós temos que tirar de dentro de nós. E isso é bem importante assim, a gente vê nos ensinos de Jesus.
porque os discípulos de Jesus não eram culturados, porque ia trabalhar tirando os conceitos errados se fossem culturados. Então, muitas vezes, os conceitos errados não levam a pessoa para lugar nenhum. Então, Jesus escolheu os seus discípulos que não eram culturados. Mas a pessoa tem que lembrar assim, que hoje a pessoa tem que estudar o livro na luz da verdade. Então, ter a cultura escolar também é necessário, porque a pessoa precisa hoje da maneira de sobrevivência. Então, tem essa referência sim. Mas os conceitos que nós recebemos, que nos são transmitidos das religiosidades, estão todos errados. Cada um que aprofunda um pouco sobre os acontecimentos do ser humano, sobre a matéria grosseira, sobre a terra, confirma que todos os nossos comportamentos de religiosidade está errado. Porque nós sempre queremos uma troca com o Criador. Eu faço isso e recebo aquilo. Então a pessoa tinha que lembrar assim, que ela precisa de desenvolver uma confiança de saber que se ela fizer o mínimo necessário, ela terá aquilo que ela precisa. E se ela fizer mais um pouco, ela terá mais um pouco. Então aquela referência de muitos acharem assim, que Jesus nasceu num estábulo, por isso ele era pobre. Não, Jesus nasceu num estábulo, porque naquela época, naquela localidade, estava sendo feito um recenseamento. Então não tinha acomodação nas estalagens. Então isso a pessoa precisa de lembrar assim, que não tinha pousada vazia. E não tem nada a ver, porque os valores que Jesus trouxe e os valores para ele era diferente dos valores que nós temos em relação à matéria grosseira. E ele também nasceu numa casa que José não era pobre. Na casa de José tinha todos os mobiliários, porque José era habilidoso e também fazia os mobiliários para a casa daqueles que tinham recurso financeiro. Então nós tínhamos que trabalhar assim conosco. E tem aquela referência bem importante, né, que Jesus fala que não veio contestar. Se ele não veio contestar aquilo que os velhos profetas trouxeram, nós temos que lembrar do ensino que Moisés trouxe. Essa condição bem importante, bem natural. E a gente vai observando assim, que se é para utilizarmos do primeiro mandamento, que é não ter outros deuses ao lado do Criador, então um filho seria orientado de uma maneira que esse filho, num período curto, também emanciparia. E os valores materiais também ficariam em segundo plano, porque a pessoa estaria interessada em voltar para a pátria do espírito. Então todos os valores materiais também têm uma relação. E é bem importante assim. Muitos acham assim que os valores materiais atrapalham. Não atrapalham, porque aquela empresa dá trabalho para muitos e muitos, décadas e décadas. Atrapalha quando a pessoa coloca os valores materiais prejudicando-se em primeiro lugar, porque se ele prejudicou, ele colocou os valores materiais em primeiro lugar. Valores eternos. É isso, porque quando a pessoa larga o corpo de matéria grosseira, independente da posição social que a pessoa teve, ela vai ter que colher aquilo que ela plantou. E se ela usou erradamente a responsabilidade que ela teve, então a responsabilidade é maior. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esse equilíbrio que a pessoa precisa de ter na sua vida. E isso a pessoa precisa de lembrar assim, que é a vida inteira a pessoa estudando, porque para tirar conceitos errados, tirar valores errados, os descontentamentos que nós já trazemos dentro de nós, porque aquele filho, ele está recebendo orientação, já tem a moradia, recebe os alimentos, e recebe o procedimento de higienizar o corpo todos os dias. O seu corpo é higienizado. É isso que nós precisamos de perceber assim como uma criança é. Até tantos anos, ainda o adulto fica atrás daquela criança se ela higienizou-se direito. Se lavou a boca direito, se tomou banho direito,
e o jeito de comportar, a criança já entra com rebeldia, dificultando, em vez de aceitar a orientação. Só que aquela criança somos nós. A gente fala assim que aquela criança, não, aquela criança somos nós. É isso que nós precisamos de entender. Em vez de facilitar, de entrar numa harmonia. É isso que a gente tem que lembrar também, que o jeito que nós recebemos, as orientações de proceder através de uma orientação é a mesma coisa. Pois se nós dificultamos a vida daqueles tutores de pequenos, então o jeito que nós, quando nos tornamos adultos, o jeito que nós fazemos a oração e as contestações e nós julgamos que temos direito. É isso que cada um tem que observar assim, como a gente é. Em vez de nos tornarmos gratos pela vida que temos, por estar tendo aquilo que nós precisamos, mas alguns podem falar assim, mas e o povo que passa pela miséria? O povo que passa pela miséria foi aceitando a acomodação, porque no começo entrou a mentira. E é bem interessante assim, ninguém observa que primeiro o povo aceitou a mentira, mas nós temos uma coisa dentro de nós bem importante assim, que de criancinha a gente pode observar que é o começo do certo e o começo do errado. Nós sabemos. Então a pessoa já sabe o começo do certo e o começo do errado. Porque a criança, de horas de nascida, ela faz um som e ela é atendida. E o adulto fala as coisas que aquela criança precisa. Ver se está molhada, mudar de posição, precisa de alimentá-la. E o adulto providencia, mas a criança fez o som. Quer dizer que nós sabemos, e maiorzinho a gente vai observando hoje, que éramos iguais a esses maiorzinhos de hoje, porque aquela roupa, quer vestir aquela roupa, aquele alimento, não precisa de dar que ele não come. Já definiu assim, e muitas outras coisas. Depois, na fase de amadurecido, aceitamos aquilo que falam. Perdemos a sensibilidade auditiva de observar que na entonação daquilo que está apresentando para nós é um engodo, é uma mentira. E nós vamos aceitando, porque o nosso sistema de oração é sempre de ser beneficiado. Então, aquele governante apresentou as mentiras. Então, aquele povo hoje se encontra na miséria. Mas no começo não perceberam, estavam entorpecidos. Isso é bem importante assim. A naturalidade, essa condição bem importante de compreender direito os ensinos, de observar assim que a pessoa pode aparentar junto aos outros, mas com ela mesma. Então, aquela condição bem importante que a única coisa que nós temos é a lucidez. E que a única coisa que nós não podemos fazer é entorpecer. Porque se a pessoa entorpece, então ela tolhe. Então os sentidos, se os sentidos diminuiu, aquela condição bem importante, daquela condição da pessoa acordar com o cheiro que está apresentando. Aquela condição bem importante assim, dos órgãos, das vísceras entrarem em desequilíbrio. Então o livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita essa questão de nos tornarmos lúcidos, de nos esforçarmos para compreender direito os ensinos. E a compreensão, a pessoa tem que lembrar que é a vida toda. Porque aquela criança pequena, ela olha em cima da mesa de uma maneira. E quando ela é menorzinha ainda, ela precisa de subir na cadeira. Depois, ela vai distanciando da mesa, onde ela apresenta um ângulo melhor. Então, quer dizer assim, aquela criança foi graduando e a visão dela foi ampliando. À medida que nós vamos estudando o livro Na Luz da Verdade, é o mesmo procedimento. Nós vamos ampliando a nossa compreensão. Então, o nosso saber é de responsabilidade individual, porque a pessoa é que tem que tornar-se sábia e conhecedora dos ensinos e saber o caminho que ela vai caminhar para que ela possa voltar para a pátria do Espírito. Estuda o livro Na Luz da Verdade.